Olá pessoal, Carlos aqui da Taniguchi Relógios. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os quartzos, as vantagens e desvantagens de você comprar um relógio quartzo. E para quem não conhece a nossa loja fica aqui na cidade de Guaíra, no Paraná. Tá? A gente atende todo o Brasil via WhatsApp, via nosso site, via o nosso parceiro Magazine Luiza, pelo Facebook, pelo Instagram, por todas as plataformas, até mesmo por aqui pelo YouTube a gente consegue atender você também. Tá? Então é só chamar a gente que a gente está prontinho para atender vocês. E é lógico, tá? Eu vou pedir para vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui que todo dia a gente conversa um pouquinho mais sobre relógios, isso mesmo. E é lógico, tá? Não esquece de curtir, comentar. Seu comentário aqui embaixo pode gerar um novo vídeo. Vamos lá, faça igual o Carlos lá, que ele mandou uma sugestão para me falar sobre o caseback. Falei sobre o caseback do relógio na segunda-feira e olha só, foi muito legal a gente tá interagindo dessa maneira, acabando falando sobre os temas que vocês gostam que a gente fala aqui, e eu vou desenvolvendo de uma maneira bem simples, bem, como é que eu vou dizer, didática, né, para que vocês possam também entender um pouquinho mais sobre o mundo maravilhoso que é esses relógios. Bom, vamos lá. Bom, hoje o tema então vai ser quartzo, então vamos começar conversando sobre quartzo. Para quem não sabe, a corrida do quartzo, dos relógios eletrônicos, começou na década de 50 do século passado, e então naquela época os primeiros relógios quartzo do mundo tinham nada mais nada menos que o tamanho de um armário, né? 1,5 m de altura, por quase 1 metro de largura, era uma coisa de louco, certo? E todo esse armário acabou entrando dentro de uma caixinha desse tamanho que está no teu pulso hoje, tá? Então vamos lá, então esse desenvolvimento aconteceu durante mais ou menos uns 15 anos, conseguindo reduzir para esse tamanhozinho tão pequeno. Tá? E o primeiro relógio quartzo do mundo foi lançado em escala comercial, foi lançado pela Seiko no dia 25 de dezembro de 1969. Não é à toa que essa marca aqui faz muito sucesso no mundo, porque ela é uma das grandes responsáveis pela revolução que o quartzo causou na vida de todo mundo. E não adianta dizer que é só dentro dos relógios, a Seiko também avançou dentro dos eletrônicos. Hoje nós temos ali a Epson, por exemplo, que é uma das grandes revendedoras de periféricos de computadores do mundo, né? Nós temos lá a área que vende, como é que fala? Impressoras e tecnologia, né? Então a Seiko também participa desse lado aí, e tudo isso conseguiu ser desenvolvido graças à tecnologia quartzo, tá? Então primeiro eles começaram a desenvolver aqueles primeiros relógiozinhos que iam nos aparelhos de som, depois no carro, e assim foi indo. Hoje a Seiko é uma das grandes empresas do mundo no ramo da tecnologia também, tá? Então vamos lá. Então na década de 70 a gente teve o lançamento e a entrada do quartzo no mercado mundial, e o quartzo acabou gerando uma crise na Suíça. Toda essa revolução que o quartzo causou acabou criando uma crise na Suíça, porque a Suíça tinha várias micro relojoarias que construíam relógios automáticos, e muitas delas não resistiram à pressão japonesa e acabaram falindo, certo? Mas agora hoje o tema não é contar um pouco da história dos quartzos, mas é para contar as vantagens e desvantagens de você ter um relógio quartzo. A primeira grande vantagem, tá? A primeira grande vantagem que não tem como tirar é a pontualidade de um relógio quartzo. Você tem ele ali, você coloca ali, ele vai variar em torno de, hoje na faixa de 5 a 15 segundos por ano, é muito pouca coisa para dentro de um relógio. Ele está variando somente 5 a 15 segundos por ano, é muita coisa mesmo, olha só, é uma precisão impressionante, tá? A segunda coisa que a gente pode considerar uma grande vantagem de você estar usando um relógio quartzo é que não existe a necessidade de você estar com ele no pulso constantemente, tá? A grande maioria dos relógios automáticos você precisa estar com ele no pulso, porque você tem uma reserva de marcha de aproximadamente 40 horas. Então, se uma vez que você tirou do pulso, em menos de 40 horas você tem que voltar ele no pulso, senão ele vai parar e você vai ter que acertar novamente, você vai ter que botar ele para funcionar novamente, tá? A terceira vantagem de você ter um relógio quartzo é o tamanho do maquinário. Isso mesmo, o tamanho do maquinário permite com que as grandes empresas relojoeiras criem vários tamanhos, vários modelos de relógios diferentes, pequenos, grandes, de qualquer tamanho, porque o tamanho permite que você trabalhe muito bem
esses tipos de relógio, certo? E número 5, é 5? Sei lá, vamos lá, agora tô perdido aqui. O custo baixo, tá? Então quando você fala em relógio quartzo, a gente tá de calibre quartzo, a gente tá falando de relógios de custo baixo. Então por que a gente está falando de custo baixo? A gente está falando de valor de relógios que custam muito barato para ser produzidos. E como custam muito barato para ser produzidos, tá? O relógio acaba ficando como é que fala? Mais acessível para todo mundo. Como ele fica mais acessível para todo mundo, é muito fácil você ter um ótimo relógio hoje no pulso. Tá? Então você vai conseguir comprar um ótimo Oriente, um Seiko, um Tecnos, certo? Um Séculos, um Magnum, às vezes até mesmo marcas famosas como Atomy, Fossil, Diesel, a Invicta também lança muitos relógios quartzo. Então tem muitos, esses modelos, todos eles usam modelos quartzo. A grande maioria calibre Citizen, que é o Miyota, ou o calibre S2, que é a Seiko. Então esses dois grandes modelos, grandes fábricas japonesas que produzem calibres, tá? Quartzo. E a última vantagem, tá? A última e grande vantagem é que ela tem funções variadas. Então quando você constrói, você está procurando um ótimo relógio, você está procurando um relógio quartzo, você está procurando ali funções variadas. Então às vezes você quer um cronógrafo, às vezes você quer calendário, você quer um taquímetro, você quer, sabe? Então tem várias possibilidades que o calibre quartzo possibilita em um custo baixo, tá? Então, por exemplo, se a gente for produzir um calibre cronógrafo, por exemplo, automático, o custo ficaria em torno de 10 a 15 mil reais, talvez um pouquinho mais por conta da marca que produza, pode chegar até 20 mil reais um calibre automático cronógrafo. Já um calibre cronógrafo quartzo, você vai chegar mais ou menos, nós já temos modelos aí a partir de 800, 1.000, 1.500 reais, 2.000 reais, dependendo da marca também e do modelo que você desejar. Então o custo acaba ficando muito baixo com tantas funções diferentes, tá? Mas é lógico que não é um mar de rosas também para os relógios quartzo, né? Existem as desvantagens, a gente precisa citar também que existe as vantagens e as desvantagens. A primeira desvantagem que tem é a substituição das baterias. É lógico que agora existem modelos quartzo solar, quartzo kinetic, que permitem que você tenha uma sobrevida um pouquinho maior, porém a gente tem que se atentar que a grande maioria dos relógios de baixo custo, hoje você necessita da troca da bateria constantemente, na faixa de um ano e meio, você precisa trocar a bateria do relógio, tá? E esse abre e fecha do relógio pode causar danos colaterais, como o ressecamento da borracha, ou então às vezes até mesmo o próprio profissional que trocou a bateria não fechar o relógio corretamente, e isso pode prejudicar o relógio diretamente, certo? Então esse abre e fecha pode ser muito bom se o profissional for bom, mas se ele não for bom, com certeza isso vai gerar um ônus para o seu relógio. Então se você não levar para um ótimo profissional, na hora de ele fechar ele pode colocar uma borrachinha errada, ou acabar apertando alguma coisa errada ali e acabar fazendo com que comece a entrar água dentro do seu relógio. Isso aí é uma grande desvantagem para quem gosta de relógio quartzo. A segunda grande desvantagem é o seguinte: conforme eu falei, existe uma variedade enorme de calibres, existe uma variedade enorme de funções para o relógio. Como existe uma variedade enorme para isso tudo, então existe também a dificuldade de você conseguir peças, tá, para eles. Então quando você vai querer trocar uma peça ou um calibre diferente, é muito difícil, principalmente os calibres suíços, que são mais difíceis de conseguir. Então é muito difícil de você conseguir peças de reposição, borrachas de vedação, coroa. Então é muito difícil, isso acaba ficando muito mais caro você conseguir a peça do que às vezes comprar um relógio novo. Então é muito interessante essa parte também, a dificuldade de conseguir peças de reposição. A terceira coisa é que, como o relógio é a bateria, ele fica muito sensível à temperatura. Então, se você deixa num local muito quente, isso pode vir a estourar a bateria, vazar a bateria, ou às vezes até queimar o circuito por conta desse vazamento. Então, é interessante, você tem que ter o relógio, mas você tem que manter ele em local, seco, e ao mesmo tempo em um local arejado, senão isso pode prejudicar também o relógio, tá? Outra desvantagem também, por conta dele ter um custo muito baixo, ele não ganha tanto glamour igual tem um relógio automático, mas é lógico que existem os modelos
especiais e tudo mais, quartzo, mas a grande maioria dos relógios quartzo, quando muitos colecionadores, até mesmo amantes de relógio, quando fala que é quartzo, já torce até o nariz por conta do baixo custo dos relógios, né? E isso aí acaba até afetando um pouquinho, porque as pessoas acabam falando assim, ah, mas é baratinho, não sei o que, e acaba deixando por isso mesmo, mas acaba perdendo toda aquela magia do relógio por ele ter um custo tão baixo. Então, esse é uma das desvantagens também de ter um relógio quartzo, tá? E o último seria o seguinte, por conta dele ter um custo, a grande maioria, não estou dizendo todos, tá? A grande maioria dos relógios quartzos tem um custo muito reduzido, então muitas vezes quando você vai tentar refazer ou vai tentar consertar o relógio, muitas vezes não compensa consertar o relógio. Não porque vale, não porque fique muito caro, mas veja bem, por exemplo, nós que estamos aqui no Paraná, se eu precisar de uma peça de reposição para um relógio, para mim trazer de Manaus para cá, não compensa para mim trazer uma peça original, por exemplo, da Oriente para cá, porque só para você ter uma ideia, para mim trazer uma peça de lá, se não me falha a memória, o Sedex para vir de lá é 78%, fora os custos de IPI, de ICMS e tudo mais que a gente vai ter que pagar, e muitas vezes são R$78 a mais. Se você compra uma pulseira por 30, já são 78, são R$108, e às vezes o relógio vale 250, R$300, então muitas vezes não vale a pena você investir em cima disso. Então toma cuidado que o custo de manutenção do relógio acaba ficando muito caro comparado aos relógios automáticos. Beleza? Você gostou das vantagens e desvantagens de um relógio quartzo? Se você gostou, não esquece de comentar. Se eu esqueci alguma coisa também, esquece. Eu posso ter esquecido alguma coisa ali. Põe ali embaixo ali que é muito legal fazer esse feedback. Quem sabe não criar mais um vídeo para vocês sobre esse assunto. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.